Bem, pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre diferença de latitude, diferença de longitude, latitude média e longitude média. Ressaltei a importância de ter atenção com relação à convenção de sinais. Quando os pontos que nós estamos fazendo essa diferença, ou essas médias, estão no mesmo hemisfério ou na mesma parte da metade da Terra, não há muito problema com relação ao sinal. É apenas uma operação aritmética simples. Já quando os pontos se encontram em hemisférios diferentes ou em lados diferentes do globo da Terra, temos que ter atenção aí com relação à convenção dos sinais. Tá bom? Aqui, ó, outro aspecto importantíssimo, e você deve ter isso aí na cabeça, porque esse conceito, esse aprendizado vai acompanhá-lo o resto da sua vida, enquanto você for prático, é entender o que é a milha náutica. A milha náutica, ou também chamada milha marítima, é o comprimento de arco de 1 minuto de latitude, contado a partir do centro da Terra. Repetindo, milha náutica ou milha marítima é o comprimento de arco de 1 minuto de latitude, contado a partir do centro da Terra. Para fins marítimos, adota-se como valor da milha náutica o valor de 1.852 metros, independente da latitude do lugar considerado, tá ok? Antes que alguém pergunte, Júlia, mas se a Terra não é uma esfera perfeita, isso aí não varia? Varia sim. Só que os cientistas verificaram que se fôssemos calcular esse arco de 1 minuto de latitude, considerando-se a Terra como tendo ou só o arco polar, ou o raio polar, ou se tivesse só o raio equatorial, a diferença é muito pouca. E esse 1852 é justamente a média aritmética dessas duas medidas. Tá? Então, o que você tem que saber, candidato, é que uma milha náutica é igual a 1.852 metros, que também é igual a 2.000 jardas. Ok? Isso é importante. Cuidado! Nas cartas de Mercator, devido ao fato de existirem as latitudes crescidas, a medição de distância é sempre tomada na escala de latitudes. Júlio, não entendi. Você não explicou nada ainda de projeção, já está colocando isso aqui no nosso estudo. Isso aí vai ser novamente rebatido, retocado, revisado, relembrado inúmeras vezes durante o nosso curso. Porque, para quem já tem costume com a parte náutica, é muito simples a ideia de que nós só podemos medir distância na escala de latitude. Só que a escala de latitude que nós estamos falando é na escala vertical da carta. Só que para as pessoas que não estão acostumadas, isso aí pode não ser tão claro, tão simples. Então, como nós estamos fazendo um curso aqui para todos os tipos de conhecimento, então já coloco aqui nesse meu slide que vocês tenham atenção com relação a isso. Tá? Nas cartas de Mercator, devido ao fato de existirem latitudes crescidas, que vai ser explicado, a medição de distância é sempre tomada na escala de latitude. Aqui eu aproveito também para fazer um pequeno lembrete. Eu tive o cuidado de preparar todos os slides das minhas aulas, que eu ministro no curso, de modo que o aluno use a bibliografia apenas como uma consulta. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a sequência de slides, a sequência de assuntos que aparecem, eles seguem fielmente o que está apresentado na bibliografia. Então, se o aluno estiver prestando realmente atenção, ele vai receber esses slides em PDF. Se ele acompanhar o estudo por esses slides, ele está varrendo toda a matéria da bibliografia. Ok? Nada foi deixado para trás. Tudo que era passível de ser usado como questão de prova,
eu utilizei nos meus slides, tá? Então, os meus slides, eles são, como eu posso dizer assim, o resumo bem mais simplificado de tudo que está na bibliografia e que pode cair na prova. Ok? Seguindo a sequência lógica do livro. Vamos seguir. Percorrendo distâncias no globo. Agora, o que nós vamos ver? Considerando-se uma formiga que caminha sobre uma vara de bambu flexível, responda qual será a distância que ela percorrerá para deslocar-se de um ponto A para outro ponto B na superfície terrestre nas seguintes condições. Tá? O que eu quero fazer isso aqui? Agora a gente vai ter aqui um exemplo simples, mas que vai, com certeza, nos levar a pensar e a entender melhor o conceito que a gente vai ver à frente. O que eu tenho? Eu tenho uma formiguinha. Essa formiguinha ela tem que caminhar sobre uma vara de bambu flexível. E essa vara de bambu ela tem as extremidades A e B. Tá? Na superfície da Terra. Então vamos ver aqui, começando. Está aqui ó, a nossa vara de bambu, completamente na horizontal. Essa está representada aqui pelo essa linha preta. Essa vara preta ela tem 50 metros de comprimento. Nossa amiga formiga atômica, começa aqui no ponto A e vai começar a se deslocar. Se deslocou até o ponto B. Vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem nos seus resumos. Esta é a primeira situação. Tá? O que eu quero saber, depois, mais à frente, é qual foi a distância que a formiga percorreu nos casos explicitados. Tudo bem, nós já vimos aqui, nossa formiga saiu do ponto A para o ponto B. Nossa barra de bambu tem 50 metros de comprimento. Agora, a nossa mesma vara de bambu foi envergada de modo que o ponto A e o ponto B, para ser mais próximos, e a partir de agora passou a ter a delimitação deste arco. Tá? E nossa amiga formiga atômica, também querendo se locomover, ela se locomoveu. Pronto. Conforme combinado no exercício, ela se locomoveu do ponto A para o ponto B. Agora, senhores, eu pergunto a vocês, olhando esses dois desenhos, as duas situações, em qual delas a nossa amiga formiga atômica percorreu a menor distância A e B? Isso mesmo, candidato. Isso. Quem respondeu que a menor distância percorrida pela formiga foi 30 metros, está completamente errado. Por quê? Isso aqui é uma ilusão para a nossa visão. A premissa da nossa condição inicial era que a nossa amiga formiga atômica deveria andar sobre a vara de bambu. Como ela andou sobre a vara de bambu na situação A, em que a vara estava completamente horizontalizada, então a vara como um todo mede 50 metros. O que eu fiz na situação 2? Eu peguei essa mesma vara e dei a ela uma compressão de modo que eu aproximei mais os pontos A e B no desenho, mas em compensação o comprimento do bambu não mudou. O comprimento do bambu continuou o mesmo, continuou os mesmos 50 metros.
Então, qual foi a distância que a formiga percorreu nas duas situações? A mesma. Ela percorreu, tanto na primeira situação quanto na segunda situação, 50 metros. O que nós vemos aqui, entre o ponto A e o ponto B, é uma corda de 30 metros, porque eles foram comprimidos. Só que se isso daqui fosse possível, a formiga andar, ela estaria andando por dentro da terra, porque nada mais é que agora eu chego à conclusão que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui em azul, que eu estou colocando aqui, ó, nós podemos considerar que é a terra propriamente dita. Então nós dizemos que a formiguinha andou 50 metros nas duas situações. Só que na primeira situação a trajetória dela era uma trajetória que era representada num plano, e na segunda situação a compressão da barra passou a criar um arco. E esse arco é exatamente o que acontece com a Terra. Se aqui nós tivéssemos um navio, para ele ir do ponto A ao ponto B, ele também percorreria 50 metros. Ele não tem como entrar por dentro da Terra para percorrer menos. Então aqui nós já temos dois conceitos importantes que vão aparecer aqui, ó, e que vale muito a pena a gente prestar atenção. Qual das duas situações anteriores nossa amiga formiga percorreu a menor distância? Já explicamos muito bem. Ambas as distâncias são iguais. Tá? Que a formiga não pode entrar por dentro da Terra e passar por dentro de tudo, né? Nosso bonequinho pensando, só que a gente já mostrou aqui, não há muita dúvida para ele. E com isso, com essa ideia que nós aprendemos aqui agora com a nossa amiga formiguinha atômica, nos remete a entender o que é a ortodromia e a loxodromia. Como a superfície da Terra é considerada esférica para fins de navegação e projeções das cartas náuticas, temos que, para deslocamentos sobre a superfície do mar, a menor distância entre dois pontos da Terra será um arco de círculo máximo chamado de ortodromia. Júlio, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: lembre da segunda situação da formiga atômica, onde ela anda sobre o bambu que foi comprimido. Aquela circunferência sobre a qual ela andou, de 50 metros também, é a menor distância entre dois pontos. Aquele 30 metros que vocês viram lá, e talvez muitos tenham caído na tentação de falar que a formiga andou menos na segunda situação, nos mostra que para deslocamentos sobre a superfície da Terra, a menor distância entre dois pontos não é uma reta. Porque uma reta, entenderíamos que o navio andaria por dentro da Terra ou por baixo d'água. Então, sempre a menor distância entre dois pontos de uma superfície esférica é um arco de círculo máximo chamado de ortodromia. Ok? Lembrando, quem é o círculo máximo? É o círculo no qual contém o Equador e o centro da Terra, tá? Ou os polos e o centro da Terra. Ok? Essa é a ortodromia. Esse slide você coloca aí, imprima só ele, coloque na sua mesa, na sua cama, de frente para o seu gabinete, para que você nunca esqueça disso. A menor distância entre dois pontos na superfície da Terra, que é considerada esférica, é chamada de ortodromia. Ok?
A ortodomia, então, ela quer dizer isso daqui, ó. Se estivermos saindo aqui do Brasil para uma posição ali próxima ali da costa norte da África, nós não traçaremos uma reta. Não será traçada uma reta, mas sim um arco de círculo máximo. Aqui eu vou botar em amarelo aqui, ó. Não é isso. Não é o amarelo a menor distância. A menor distância é o arco vermelho, porque para que fosse o arco amarelo, o navio teria que estar andando por dentro da terra, por debaixo d'água, por assim dizer. Ok? Ortodomia. O que nós temos aqui? Essas linhas verticais, elas representam, nesta carta aqui que eu estou colocando no quadro para vocês, representam os meridianos, que são os círculos máximos que contêm os polos norte e sul, tá? E o centro da Terra. Estas linhas horizontais que passaram agora representam as latitudes. As latitudes são contadas a partir da linha do Equador. Lembrando-se que, diferente dos meridianos, que são todos círculos máximos, as latitudes não são círculos máximos todos eles, com exceção do Equador. Porque lembra que nós fomos falando que à medida que nós vamos nos deslocando do Equador para cima ou para baixo, o raio dos círculos vão diminuindo até ficar igual a zero nos polos. Então, tirando o círculo máximo visto no Equador, os demais paralelos que representam as latitudes, né? Eles são provenientes de círculos menores. Então, olha aqui, ó. Se nós tivermos essa carta, só para adiantar vocês, esse tipo de carta normalmente é uma carta onde as longitude e latitude se cruzam no ângulo de 90 graus. Esse jogo da velha gigante aqui, esse quadriculado, é chamado de reticulado. Esse conjunto aqui todo de meridianos e paralelos que se cruzam aos 90 graus é chamado de reticulado. E vocês podem ver aqui agora que se estivéssemos saindo aqui do ponto A para o ponto B, a menor distância entre esses dois pontos não seria uma linha reta entre os pontos A e B, que seria essa linha amarela aqui. Mas sim, este arco vermelho é o que representa a menor distância entre estes dois pontos. Ok? Desse slide, o que nós temos que retirar? E esse daí também é muito fácil a gente visualizar. A ortodromia, que é a menor distância entre dois pontos, considerando-se uma superfície esférica, ela corta vários meridianos, que são essas linhas verticais, sobre diferentes ângulos, o que representa a menor distância tomada entre dois pontos distantes na superfície da Terra. Júlio, você está querendo me falar o quê? Que para navegações a grandes distâncias, quando estamos falando de navegação a grandes distâncias, se você estivesse fazendo um planejamento para sair aqui, por exemplo, de Fortaleza
e até a costa norte da África, se você traçasse essa linha amarela aqui e medisse no compasso, né? Fizesse a medição aqui na escala das latitudes. Se você fizesse essa medição aqui no amarelo, a sua distância estaria errada. A menor distância entre esses pontos que eu falei para você, os pontos aqui A e B, seria esse arco que nós chamamos de ortodromia. Ok, pessoal? A gente para por aqui e continua na próxima aula. Obrigado.